E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 27. O capítulo 27 ele vai ter como título Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Para o pessoal que está chegando agora no vídeo, o meu objetivo é comentar toda a Bíblia, do Gênesis até o livro de Apocalipse. É uma jornada aí muito longa, não é uma jornada fácil, mas tenho certeza que a mão de Deus ela estará sobre mim e também sobre vocês. Eu irei trazer a história ali, o texto, depois ao final a gente extrai algumas lições. E antes de ingressar nessa narrativa, a gente precisa entender alguns conceitos e entender o que aconteceu anteriormente a esse fato. A maioria de vocês entendem que Jacó ele enganou o seu pai Isaac para receber a bênção da primogenitura, só que quando a gente estuda o livro de Gênesis e principalmente a história de Isaac, Jacó e Esaú, a gente consegue entender que Jacó ele já estava predestinado a receber essa bênção. A gente vai ver isso no capítulo 25, versículo é o 23, depois você pode ler. E o versículo 23 do capítulo 25, ele vai dizer que o mais velho, que seria Esaú, ele estava predestinado a servir o mais moço, que era Jacó. Por que eu estou trazendo isso? Segundo os costumes da época, o correto seria o filho mais velho, o primogênito, governar e chefiar o clã. Inclusive, o filho mais velho ele tinha direito a uma porção maior da herança do seu pai. Só que aqui a gente já percebe, no nascimento dos dois filhos de Isaac, uma profecia sendo lançada sobre eles. E aí a gente tem, repito mais uma vez, no capítulo 23, Deus trazendo essa ideia de que Jacó iria liderar. Mais adiante, também no capítulo 25, a gente vê, versículo o 27, a gente vê que Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura. E aí eu quero fazer uma distinção entre o direito de primogenitura e as bênçãos da primogenitura. São conceitos diferentes. Como assim, Manuelson? A gente tem ali o direito de primogenitura, ele sendo voltado para as bênçãos materiais e, de certa forma, para a posição que o indivíduo ele ocupava dentro do clã. Quando a gente fala que Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, o texto ele está dizendo que a partir desse momento, essa porção maior da herança que era destinada a Esaú, ela se destinaria a Jacó, e ao invés de Esaú ele liderar o clã e assumir a chefia da família quando seu pai morresse, quem iria fazer isso era Jacó. Então esses privilégios que vinha com direitos de primogenitura é transferido para Jacó, que é o filho mais novo. E aí quando a gente vai para o capítulo 27, nós não estamos falando da posição desse indivíduo dentro do clã e dos privilégios materiais, mas nós estamos falando da transferência do pacto que foi feito entre Iavé e Abraão para esse novo herdeiro, na linha aí lógica seria o primogênito, mas a gente não tem isso acontecendo. Então, ficando claro essa distinção que Esaú vende o direito de primogenitura, mas não as bênçãos da primogenitura, a gente percebe que quem deveria, entre aspas, ser abençoado era Esaú. Só que como a gente viu também, ali no capítulo 25 e o versículo 23, já existia uma profecia lançada e quem iria governar e quem seria o herdeiro da promessa seria Jacó. Só que aqui no capítulo 27 a gente consegue perceber Rebeca
influenciando seu filho Jacó a ludibriar o seu pai. O que eu estou querendo dizer com isso é que por mais que Jacó ele fosse herdar, além do direito de primogenitura, o direito às bênçãos da primogenitura, esse fato ele não deveria acontecer com a ajuda de Jacó e a ajuda de Rebeca. Por quê? Para Rebeca fazer isso, ela vai utilizar de artimanhas, ela vai mentir e de certa forma ela acaba destruindo a sua família. E aí ao longo do vídeo nós iremos ver as consequências que veio com esse fato, com essa mentira, com esse engano, tá? Mas vamos, pessoas, pegar um fôlego, né? Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Mas vamos ingressar as coisas caindo aqui, ó. E aí, galerinha, entrando de fato no capítulo 27 do livro de Gênesis, eu vou trazer aqui um resumo da história. Acho que talvez tenha alguém que não conheça essa narrativa. E aí, ao final, a gente extrai algumas lições para as nossas vidas. O texto, ele vai dizer que Isaac chama seu filho, Esaú, pede para ele ir caçar algo, trazer para ele, após ele saborear essa caça, ele iria abençoar a Esaú. Rebeca, por algum motivo, estava escutando essa conversa, e ela vai até o seu filho Jacó, conta para ele o que aconteceu, né, que o pai dele estava prestes a abençoar o seu irmão, e aí ela pede para Jacó ele pegar alguns cabritos ali do rebanho, do clã mesmo, que ela iria preparar uma refeição, ele iria levar essa refeição para o seu pai, se passaria para o seu irmão, e aí receberia essas bênçãos da primogenitura no lugar do seu irmão. O texto, a gente consegue entender, e não é novidade para vocês, que Isaac ele tinha um amor, um afago maior por Esaú, e Rebeca tinha um afeto maior por Jacó. E aí Esaú era um homem do campo, Jacó era caseiro, ficava mais em casa. Durante esse fato, quando Rebeca ela tenta influenciar seu filho a enganar o seu pai, ele tenta dissuadir sua mãe, falando que ele não tinha pelos e que Esaú era meio parecido comigo, e que o pai iria perceber, inclusive pela voz. Ela fala que não, que ela iria pegar algumas peles de cabra, colocar sobre ele, e aí ele acaba sendo convencido ou influenciado pela sua mãe. Ele vai até o seu pai, leva a refeição, Isaac ele vai comer essa refeição, e aí tem alguns questionamentos. Isaac vai perguntar se de fato ele é Esaú, e aí ele toca, percebe que devido à pele de animais que a mãe tinha colocado, ele estava peludo. E a gente tem também ali o fato de Isaac se aproximar e dar um beijo no seu filho e sentir o cheiro. A Bíblia vai dizer que ele sente o cheiro do campo. Mas basicamente a história é essa, né? Jacó é abençoado, recebe ali as bênçãos da primogenitura, sai, posteriormente Esaú chega, prepara a caça, leva para o seu pai. Só que quando ele chega lá, ele percebe que ele tinha perdido essa bênção da primogenitura. E aí ele se revolta, e aí conforme o tempo vai passando, Esaú tem a ideia de matar o seu irmão. Ele fala, olha, eu vou esperar meu pai falecer, e depois que meu pai falecer eu mato a Jacó, né? Jacó roubou esse direito da primogenitura, das bênçãos. A mãe dele fica sabendo que o irmão vai matar o outro e pede para Jacó ir para Padã Arã, para a casa de Labão, que inclusive é tio dele. Basicamente, gente, eu vou dar um pause. Não sei se vocês estão escutando aqui. Já volto, tá?